Livro Príncipe das Sombras, Maquiavelismo para Estrategistas, no primeiro link da descrição. Eu sou Thiago Krasevski e hoje a gente vai ver o 6º aforismo do primeiro capítulo do livro A Arte da Sabedoria, do Balthazar Gracian. Não esquece de se inscrever aqui no canal e nem de deixar o teu like nesse vídeo, ok? Cada homem tem seu momento, o sucesso e o fracasso dependem da possibilidade de cada pessoa responder ao tempo em que vive. Evidentemente existem atividades que elas requerem um certo grau de experiência, um certo grau de maturidade e até um tempo para se desenvolver. Por exemplo, tu nunca vai ver um presidente de 23 anos de idade, por isso só votem em mim quando eu tiver 45 anos, ok? Ou por exemplo, tu nunca vai ver um sábio de 15 anos. Até pode existir algum jovem com sabedoria, mas ele não atinge o nível experiencial, intelectual, maturidade emocional para ter a sabedoria de um velhinho de 70 anos. Então existem essas coisas que com o tempo tu vai se desenvolver, tá? Por exemplo, não tem como tu praticar 6 meses de academia e ficar com o corpo bombado. Não, isso requer 5 anos, 10 anos, ok? Existe até uma frase muito famosa do Warren Buffett que ele diz: não tem como fazer um filho em um mês engravidando 9 mulheres diferentes. Tem coisas que requerem tempo. Se tu quiser um filho, tu vai ter que engravidar uma moça e esperar 9 meses até poder concebê-lo ao mundo, ok? Não adianta tu querer dividir um mês pra cada mina que não vai dar certo. E o mesmo vale em quase todas as áreas. Por exemplo, há uma miríade de filósofos que existiram e tu tem que se atualizar sobre os problemas que eles já resolveram pra te poder ser inteligente em filosofia. Não tem como tu ser filósofo estudando só 4 anos, pô. 4 anos tu vai entender assim ao mal e porcamente os pré-socráticos, tá ligado? E aí tem toda uma história que se desenvolve depois deles, etc. Claro que eu tô exagerando no tempo, tá? Não vai tu pegar os livros dos pré-socráticos e ficar 4 anos insistindo que só vai ficar naquilo. Relaxa. Estou utilizando uma figura de linguagem. O que eu quero dizer é que leva tempo para muitas coisas que a gente quer. Aliás, esse é um dos grandes erros que eu percebo na nossa geração. Tá todo mundo tão ansioso por ser famoso que querem viralizar um vídeo. Tá todo mundo tão ansioso por ser rico que querem virar milionário aos 15 anos. Tá todo mundo querendo produzir a nova Mona Lisa assim de primeira, escrever o livro mais incrível do século, fazer as obras mais perfeitas. Relaxem, pessoal. Tá tudo certo chegar até os 25, 30 meio confusos, porque a vida é um amalgamado de coisas assim tão loucos, tão às vezes independentes do que a gente pensa, do que a gente sente, que todo mundo fica confuso. Até os mais sábios se confundem nesse mundo. E eu falo isso e comprovo. Me diga um homem e me diga assim, que ele era perfeito. E eu vou te dizer, não era, irmão, não era. O cara tinha vários defeitos, várias paranoias. Muitas vezes a gente até se cobra, né? Porque o famoso lá, ele cometeu um erro. Mas todo mundo comete erros. Isso é super normal. É da vida. Viver é errar, difícil mesmo é acertar, na verdade. O Balthazar Gracian continua: nem todos tiveram o tempo que mereciam, e outros que o tiveram não acertaram ao aproveitá-lo. É aquela coisa, quantas pessoas a gente vê por aí que tem boas intenções, que quer realmente ajudar o próximo, e quantas dessas pessoas realmente chegam ao poder. Agora, em contrapartida, quantas pessoas aqui no Brasil tiveram a oportunidade de ouro de ser um presidente e escolheram ativamente ferrar a população, ferrar a própria carreira, tomar todas as atitudes erradas possíveis dentro do tempo, dentro do prazo em que exercia o cargo nominal. A gente tem quase literalmente todos os presidentes que foram eleitos fazendo bobagens constantemente. Volte, Dom Pedro II, volte. E assim, em um exemplo mais cômico de pessoas que tiveram seus minutos de fama e não souberam aproveitá-los, Super Xandão. Super Xandão ficou famoso assim nacionalmente durante um tempo, mas aproveitou todo o tempo dele pra falar bobagem e depois sumiu. Sei lá, nem sei se existe ainda, mas é só um exemplo, tá? De alguém que viralizou muito e depois desapareceu. Em contrapartida, se a gente desse essa mesma oportunidade de viralizar pra pessoas como eu, pode ser Nero Freitas, pode ser o Academia do Carisma, pode ser até o Mundo Cultural, se dessem essa oportunidade
de pessoas como nós tá assim tão viralizados, a gente melhoraria um pouco, elevaria um pouquinho o status de sabedoria do povo. Mas não, os caras preferem dar atenção pra uns idiota que não vão nem aproveitar a atenção que ganharam. O Baltazar Gracian continua: alguns tiveram virtudes que os fizeram os melhores do século, mas o bom nem sempre triunfa. É aquela coisa que eu disse, não basta bondade, não basta ser bom no que faz, tu precisa ter muitas coisas: sabedoria, calma, paciência, carisma. Tu precisa saber conversar, tu precisa saber articular o que tu leu na tua vida. Tem pessoas que leem e não aplicam nada na vida. Então tem muito mais coisas a serem levadas em consideração além de ser bom. Eu já disse isso, teve um tempo que eu lia, não aplicava nada. Aí eu li Provérbios e comecei a aplicar provérbios na minha vida, que é os conselhos do Salomão, que é muito sábio, e aí a minha vida começou a andar pra frente. Então, não presuma que porque tu é bom, o mundo vai se curvar pra ti e tu vai ter sucesso. Não, tu vai ter que se esforçar muito, vai ter que ralar muito, vai ter que buscar muita sabedoria, vai ter que fazer muitas conexões, vai ter que aproveitar muitas oportunidades, vai ter que se esforçar muito mais do que os outros. Isso só pra te ter o mínimo de chance de ser reconhecido. Ok? Os homens e as coisas têm determinado seu instante feliz, e até aos mais excelentes está determinada a sua hora. É aquela coisa, aceita que tu é mortal, que tu vai morrer, que tu tá partindo muito em breve, aliás, tá? Não importa se tu tem 10, 15, 20, 40 anos. A vida passa rapidona, mano, então tu tem que se esforçar. E mesmo alguém excelente pode ser extremamente ultrapassado ou ser vítima de informações errôneas. Aliás, se a gente for parar pra pensar profundamente, tudo tem um prazo de validade. A comida, a existência, os móveis, tudo. Se tu não andar com o teu carro, ele vai ficar paradão, vai perder valor, e aí depois vai surgir um modelo melhor, mais novo, e aí tu não vai ter aproveitado ao máximo aquele teu carro. Se tu não leu teus livros, eles só empoeiram. Aliás, a minha estante tá cheia de poeira. Não porque eu não leio, é porque eu leio tanto que não sobra tempo pra limpar a minha estante. Triste vida de um leitor. Tenho 2 dilemas na minha vida: limpar livros ou ler livros. E o segundo dilema é: vou conseguir ler tanto quanto eu compro livros? Provavelmente não. Enfim, quando tu estiver lá no topo, saiba que até mesmo o topo vai se extinguir. Não importa o quão incrível, o quão dominador, o quão bom ou quão mal tu seja, o quão ditador tu seja, tu ainda vai partir deste mundo. E vai por mim, a história é muito mais grata aos corajosos e bondosos. Não adianta muito ser muito bondoso, mas sem a coragem, tá? Por isso que a gente reverencia o Winston Churchill e não Stalin, por exemplo. Enfim, sempre que tu tiver uma oportunidade mais proeminente, uma chance de fazer o bem, faça. E também sempre que tu tiver uma oportunidade de se opor ao mal, mostre a sua face e se oponha ao mal. Às vezes fazer o bem não é necessariamente ser caridoso, mas sim se opor ao mal. Mas o homem que tem sabedoria, que é eterna, leva uma vantagem, pois sabe que se este não é o seu momento, com prudência poderá esperar por outros que o sejam. Nesse quesito aqui, o Baltazar Gracian se refere mais a, tipo, saber que vai ter uma hora que tu vai ter a oportunidade de subir ao trono, mas que não necessariamente vai ser a hora que tu quer ir pro trono, mas sim a hora que as circunstâncias favoráveis se apresentar. Isso, claro, supondo que tu pavimentou o teu caminho até lá, que tu tá próximo o suficiente para não ser considerado nem o dono do poder, mas nem longe o suficiente para ser considerado irrelevante. Por exemplo, alguém que sonha em ser presidente do Brasil, se essa pessoa tiver uma carreira política, ela tá muito mais próxima do poder do que um participante do BBB. Por exemplo, entre colocar no poder Juliette e colocar no poder Nicolas Ferreira, quem tu acha que... Olha, mesmo que sejam 2 opções desesperadoras, quem eu colocaria no poder? Mas obviamente o Nicolas Ferreira, pelo menos ele tem alguma sapiência na área, tá ligado? Enfim, se esforce naquilo que tu quer realizar, tenha em mente que as oportunidades não surgem na hora que tu acha que vão surgir, podem surgir antes e tu pensar, não estou preparado, ou podem surgir muito depois de te já estar ressentido pensando, eu queria
tanto aquilo. Mas se tu esperar com calma, prudência e ir montando a tua própria estrada, em algum momento vai chegar a tua chance. Eu não posso afirmar com certeza se isso aconteceu com o Bolsonaro, que ele queria ou não ser presidente e acabou pavimentando esse caminho e se tornando de fato presidente, mas eu posso afirmar que o Luiz Inácio Lula da Silva, sedento por poder como sempre foi, ele pavimentou todo o caminho dele, desde dar palestras, desde ser revolucionário em movimentos, para chegar ao poder, para consumar a sua imaculada vontade de poder. E a gente pode dizer tranquilamente que ele realizou muito bem os objetivos que ele tinha em vida, né? O cara chegou ao poder, realmente, muita pessoa gosta dele, ele tem contribuições relevantes, não vou dizer que contribuições relevantes a longo prazo, mas a curto prazo foi relevante, mas eu gosto de deixar muito claro isso, é corrupto, é canalha e é facínora. Na verdade, é difícil encontrar algum presidenciável que não seja, é uma mistura de maquiavélico com facínora, com inteligência, perspicácia e retórica. Todos os presidenciáveis são assim, alguns menos, alguns mais. Com exceção de mim, é claro que você é um excelente presidente, ok? Gostando desse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal, deixa o teu like. Também é importante que tu deixe nos comentários, Thiago, conta comigo, beleza? Fui!